Boa noite, Tapetininga. Tudo bem? Hoje a entrevista será muito especial. Eu vou entrevistar um alcoólico anônimo que decidiu quebrar o anonimato para falar sobre alcoolismo e sobre recuperação. Ele vai falar sobre alcoólicos anônimos. É o meu marido, Carlos Vassourinha, Carlos Alberto Ferreira Duarte. Tudo bem, amado? Tudo bem? Não vou beijar porque, ó... Tá tudo bem. E então, vamos começar pelo começo. Fala um pouco, Caco, antes da gente começar a falar sobre o alcoolismo em si, quando surgiu, o ano e como veio até o Brasil. Fale um pouco da sua doença e quando começou e até quando você começou, quando você encontrou a... Boa noite, meu nome é Carlos, né? Eu sou um alcoólico em recuperação e hoje nós estamos aqui para nós conversar um pouquinho sobre a doença do alcoolismo. É uma doença terrível, né? Ela é social, ela é familiar, ela é uma doença que ela pega o indivíduo desde que ele comece a tomar o seu primeiro golinho, assim no social, né? Na sua casa, com seus parentes, não sabe da predisposição. O alcoolismo é uma doença constatada pela Organização Mundial da Saúde, não é Alcoólicos Anônimos que diz. A Organização Mundial da Saúde constata o alcoolismo é uma doença mental, física, espiritual e social. E progressiva. E progressiva, pior de tudo. Não tem cura. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Só para, assim, eles falam assim, é progressiva e fatal também, né? Fatal. Então tá, pode... aí, no seu caso, Caco, você começou com 14, 15 anos por timidez? Qual a idade, mais ou menos? Então, mas eu, na minha adolescência, né? Já desde quando eu entrei na escola, para me enturmar com as pessoas, eu tinha muita dificuldade, sabe? Eu não conseguia me enturmar direito. Eu ia nos bailinhos com meus amiguinhos, com meus primos na época, 13, 14 anos de idade mais ou menos, e eu ficava num canto, né? Todo mundo se divertindo, dançando, batendo papo, e eu lá no meu canto lá, eu não conseguia me enturmar. E sempre nessas festinhas, nesses bailinhos, que não eram logicamente todo dia, né? Cada um mês, 2 meses aparecia uma festinha dessa, já rolava uma bebidinha alcoólica lá. Mas você fraquinha, mas já rolava. Não, eu nunca tinha experimentado. Mas meus companheiros lá de bagunça, eles experimentavam, eles tomavam, ficavam alegres, né? E eu não, estava na minha, não queria saber. Mas, como diz o ditado, né? Eu estava cutucando a onça com a vara curta, né? De tanto eu ir nessas festinhas, uma hora ia chegar a minha vez de experimentar. Aí um primo meu falou assim pra mim, não, Carlão, toma um golinho aí, você vai ficar mais esperto, você vai conseguir dançar, você vai se livrar dessa timidez sua aí. Aí eu tomei um golinho, né? A ponta da orelha já começou a esquentar, o pezinho já queria começar a acompanhar a música, aí eu já corri atrás do segundo gole, e aí o álcool me deu o que eu precisava, o que eu queria para aquele momento. Você vê como é uma doença terrível. Ela fez de mim o que eu queria que ela fizesse. Me deu a coragem para mim dançar, para me bater papo, para me enturmar. Então, como eu era muito jovem, né, 13, 14 anos, por aí, não me lembro direito, essas coisas aconteciam esporadicamente. Cada 2 meses, 3 meses, mas isso já ficou gravado na minha mente. Que qualquer situação que eu não conseguisse lidar sem o álcool, a minha mente já pedia,
vai lá e toma um gole que você consegue. É uma doença terrível. Só quem tem um companheiro doente na casa, um filho, um amigo, um esposo, uma esposa, sabe do que eu estou falando. Então começa sempre com uma muleta? Começa assim como um prazerzinho. Vamos falar assim, começa no socialzinho, é gostosinho, tudo bonitinho, não fez mal nenhum, ela deu o que eu queria. Fui embora para casa, sossegado, então aí já, pá, o meu gatilho já estava armado, porque eu tinha a predisposição. Vamos falar que todo mundo que vai beber vai virar alcoólatra. O uso continuado, o uso contínuo e a predisposição é que se faz um alcoólico, que adquire a doença do alcoolismo. Então não é qualquer um que vai dizer, então não posso tomar nenhum gole. Não, não é assim. Cada companheiro que toma seus golinhos, cada companheira que toma seus golinhos, tem que ver, tomou aquele golinho, tomou aquele... satisfez a vontade, vai embora para casa, sossegado. Agora eu não, eu como tenho a predisposição, eu não conseguia tomar um golinho só. Não conseguia tomar um copo? Não conseguia tomar um copo de vinho. Um copo só de vinho, dois. Para mim era pouco. Então, para mim conseguir chegar no ponto que eu precisava chegar, para mim me sentir bem, eu precisava beber bastante. Eu era muito forte para beber, bebia muito, então era muito forte para beber. E é disso que a doença gosta, do cara forte para beber. E o jovem são fortes. E quanto mais forte ele for, a doença pega ele mais rápido. Verdade. Verdade, porque ela é progressiva. Ela é progressiva. Então você começa com um golinho hoje, amanhã você já precisa de dois. Tem um companheiro que dá matemática para nós, ele falou assim, eu precisava de 2 doses para me dançar a primeira música. 2 doses eu dançava, já começava, já... No outro baile eu precisei de 3 doses. No outro baile eu precisei de 4 doses para ligar eu. Você vê como a doença ela é progressiva e vai deixando você cada vez mais forte. Daqui a pouco você precisa de 5, daqui a pouco você precisa de 6, daqui a pouco você precisa... Porque o cara fala assim, quando eu bebi uma garrafa de bebida por dia. Nossa, como que esse cara consegue? Consegue, porque eu também fazia isso. Então nós não podemos duvidar da doença de nenhum companheiro. Você, assim, o doente alcoólico, quando ele fica doente, quando ele começa a beber, ele tem preferência ou daí vai? Não, como é que era para você? Como é que era? Não, eu não tinha preferência, não. Não é que não tinha preferência. A preferência, eu acho o seguinte, a preferência vai até quando o cara tem dinheiro para gastar. Entendeu? Se ele tiver dinheiro, ele vai ser um alcoólico. Com qualquer tipo de bebida, ele é alcoólico. Entendeu? Qualquer tipo de bebida alcoólica, o companheiro que tiver doença do alcoolismo, ele é doente com qualquer tipo de doença. Não tem marca, é álcool. Eu sou um alcoólico, eu tenho problema com álcool. Eu não posso chupar uma balinha de rum. Ainda hoje? Ainda hoje eu não posso chupar uma bala de rum. Porque é uma doença que não tem cura, ela só está detida em mim porque eu evitei o primeiro gole hoje. É a única maneira de deter a doença do alcoolismo, é evitar o álcool. Nós não falamos em marca, nem de qualidade, nem da cor, nem nada de álcool. Qualquer álcool. Então, antigamente, antes da Organização Mundial da Saúde taxar, tem número, F10, está lá no livro do médico. Então não é o Alcoólicos Anônimos que fala. Que e não é só vício, né? O pessoal fala que é vício, não é vício. Não, é uma doença. Vício é fácil, vício você larga facinho. É uma doença. Então, quando a Organização da Saúde ainda não tinha falado sobre a doença do alcoolismo, nós alcoólicos daquele tempo, que o AA nasceu em 1935,
e ele foi taxado com uma doença lá por 1940, mais ou menos, 5 anos depois, já estavam em estudo, e depois em 40 foi diagnosticado com uma doença. Os companheiros mais velhos, eles falavam assim, os médicos lá da época, pô, meu, você não pode beber, você tem uma alergia pelo álcool. E não deixa de ser uma doença, uma alergia. Qualquer tipo de alergia é uma doença. Mas eles não podiam taxar o alcoolismo como uma doença. Você é alérgico para o álcool. Você não pode, porque você fica bem 15 dias sem beber uma, você já fica ruim, já fica doente de novo, você já fica atrapalhado, já não vai trabalhar, já quer bater na mulher, já quer dirigir. Bêbado. Então, era taxado como uma alergia. Então, o companheiro falou, puta merda, eu não posso beber, sou alérgico. Como o companheiro tem alergia por leite, né, que é lactose, outros têm por camarão, né, outros têm pelo açúcar, que hoje também é divisado no diabetes. Eles não podem. Aí do diabético, eu não comparo o diabético com o alcoólico. Não, o diabético não pode com açúcar. Não é que não pode. O diabético ainda pode um pouquinho de açuquinho lá, que eles tomam aqueles remédios deles lá. Agora, nós, o alcoolismo, não podemos uma gota de álcool. É só um adendo, Caco. Aqui em casa, nem suco de limão, nem suco de uva entra aqui em casa. Nem vinagre. Vinagre de maçã eu tenho, porque vai que de vez em quando. Mas ele não usa. A gente não tem o suco de uva. O vinho a gente compra quando vem pessoas. A gente não tem nada de alcoólico aqui, de álcool, nem cerveja, nada. Quando a gente recebe, as pessoas trazem ou a gente compra. Mas porque o doente sou eu. Se o meu amigo vem me visitar e tiver um vinho para ele tomar, ele vai tomar o vinho. Não tem problema nenhum, não vai me fazer mal isso. Não. Ele toma o vinho dele sossegado, não sou contra isso, não somos contra o Alcoólicos Anônimos, o AA no seu todo, não é contra ninguém que bebe. Ninguém que bebe, ninguém que fabrica. Nós não somos contra a bebida, de jeito nenhum. Só que eu sou um doente alcoólico, eu não posso beber. Eu não posso. Caco, antes, eu queria fazer um parêntese. Eu queria que você falasse a história de AA nos primórdios. Eu queria que você falasse um pouquinho do Bill. Qual que é o outro médico, Caco? Bob. Bill e Bob. Eu queria que você falasse. Já foi feito, a gente assistiu, vários filmes de AA, a gente já viu. E é uma história muito humana, muito sofrida. Eu queria que você falasse resumidamente como que surgiu. Foi o Dr. Bob, né? Começo, quem era doente, os dois eram, e como é que surgiu aquela coisa que é o mote para todos os anônimos, né? Alcoólicos Anônimos, NA, todas as reuniões anônimas que tem como princípio os 12 passos. Então, conta resumidamente a história de AA, que surgiu nos Estados Unidos por volta de 35, da década de 30. O AA, ele nasceu com 2 bêbados. Um era corretor da Bolsa de Valores e o outro era um médico. Bill W. era o corretor da Bolsa de Valores e o médico era o Dr. Bob. Bill ficou sóbrio sozinho por enquanto. Ele bebia demais e só judiava da esposa, não trabalhava, ele só vendia as ações dele, trabalhava na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E bebia muito, só trabalhava bêbado. E só vivia, só sofrendo, né? Sofrendo e pondo a esposa dele para sofrer, né? Então, um dia um amigo dele parou de beber, que bebia junto com ele, quando eles vieram da guerra, eles bebiam junto. Então, esse amigo dele também tinha muito problema com o alcoolismo, muito problema, parou de beber numa religião. E a esposa do Bill conversou com ele e falou para ele, vai lá conversar com o seu amigo lá, seu amigo tá demais, tá bebendo muito, vai lá. Dr. Bob. Não, o Ed, o
Primeiro que levou a mensagem pro Bill foi o Ed. O Bill estava bebendo ainda. Aí o Ed foi lá e falou para ele da religião. E o Bill era ateu. Você vem me falar de Deus para mim? Que negócio de Deus é esse? Eu não quero saber de Deus. Aí o Ed ficou conversando com ele, tá, não conseguiu fazer a cabeça dele, foi embora. Falou, se você quiser, estou lá em tal igreja, assim, assim, assado. Se quiser, me procure lá que eu vou ajudar você a parar de beber. Acabou de beber o gin dele lá, saiu para a rua, deu uma cabeçada no poste, foi atropelado, o Bill, que é um dos fundadores de AA, bateu a cabeça no poste, foi atropelado, levaram ele para o hospital. A esposa dele trabalhava no departamento, numa loja de departamentos dos Estados Unidos, fez ela passar vergonha várias vezes no serviço. Ele ia lá, derrubava o manequim, nossa, ele só fazia zoeira. Aí, o Dr. Silvio York era o médico dele. O Dr. Silvio York falou, olha, ele estava tudo enfaixado, arrebentado na cama lá. A Lois, a esposa dele, conversando com o médico na porta, falou assim, Lois, tudo que a medicina precisava fazer pelo seu marido já foi feito. Alcoolismo não tem remédio, não tem cura. E ele escutou. Aí saiu o médico e a esposa dele foram embora. O Bill clamou. O Bill era ateu. O Bill clamou. Quem? O médico, não, o Deus do Ed. O amigo dele que levou Deus para ele lá na casa dele, bêbado lá. Ele estava bêbado lá, mas ele lembrou. Ele lembrou do Deus do Ed, porque ele não tinha um Deus para ele. Então ele falou, oh, Deus do Ed, me ajude, me dê uma luz. Porque ele tinha escutado, não tem cura, você vai morrer, a medicina não tem o que fazer mais. E o Bill foi iluminado. Ele conta, está nas nossas literaturas, Bill conta a tua história. Está lá, na história do Bill, real. Ele foi iluminado. Ele viu a luz atravessar o quarto. Nossa. A luz foi embora, mas a paz ficou. Nunca mais ele bebeu. Olha. Nunca mais ele bebeu. Ele foi iluminado. Nunca mais ele bebeu. Então, quando amanheceu o dia, ele estava sentado na cama que pitava que nem um capeta. Assim. Ele estava pitando assim, o médico chega às 6 horas, 7 horas da manhã, o médico olhou nele assim, ele falou, doutor, aconteceu isso comigo. O senhor acha que eu estou louco? O médico falou para ele, não, você não está louco não. Você está bem melhor do que quando você chegou aqui, rapaz. Você está bonito, você está legal, tirou a faixa da cabeça, tinha cicatrizado já, assim, o machucado parado de sangrar. Ele falou, eu não sei o que aconteceu com você, mas se agarre a isso. Para não voltar a beber. Que é a parte espiritual da nossa programação de Alcoólicos Anônimos. Não é só parar de beber. Mas isso o médico não sabia na época. Nada, nem ele não sabia. Eu estou falando para vocês agora que isso hoje que nós sabemos é a parte espiritual da nossa programação. Se nós não tivermos uma parte espiritual, por que o Bill não põe religião em Alcoólicos Anônimos? Não tem religião em Alcoólicos Anônimos. Nós recebemos todos. O único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber. Só. E aí? Perfeito. Aí o Bill ficou sozinho. Aí ele sentia vontade de beber. Você vê, tudo é pela parte espiritual.
Ele descobriu sozinho que quando ele sentia vontade de beber, ele conversava com o bêbado. Ele ia na rua e conversava com o bêbado, a vontade de beber dele passava. Que nós chamamos hoje de compulsão. Passava. E ele tentava fazer a cabeça da moçada para ficar com ele, para ele ajudar a pessoa que estava bebendo. E ele não conseguia ninguém. Mas ele ficou 4 anos fazendo isso. 4 anos ele ficou fazendo isso. Tentando trazer um companheiro para ficar com ele. Trazer pessoas, trazer bebida, ele levava para casa dele, ele dava banho, ele trocava de roupa, ele dava comida. E os caras não conseguiam parar de beber. Aí ele chegou um dia, ele... Desistiu. Aí um dia ele falou, vou desistir dessa coisa, né? Vou parar com isso daí, eu não vou. Já estava querendo guardar bebê já, né? Já estava querendo guardar bebê. Porque quando você começa a dar desculpinha, o doente alcoólico começou a dar desculpinha, ele vai guardar bebê. Aí ele foi no médico, conversar com o Dr. Silvio Urk. Ele não saía do hospital conversando com o médico. Aí ele falou, doutor, eu vou parar com essa coisa aí, porque já faz 4 anos que eu estou... não consigo emprego, não consigo fazer nada, não consegui nenhum ficar sóbrio comigo, não consegui nada. Eu falei, mas você, como é que você está? Eu falei, não, eu estou bem. Eu falei, então funciona. Ué, exato. Então funciona, essa coisa só funciona. É eles que não querem. Mas viu, o que você faz com o bêbado quando você conversa com ele? Quando a sua vontade vem, você vai e conversa com ele, você não fica com vontade mais. Não, a minha passa. Falou, o que você fala para ele? Eu falo para ele que ele tem que parar de beber, que ele tem que acreditar em Deus, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Falei, mas tá tudo errado. O médico falou para ele, você não pode fazer isso. Você está intimando o cara para parar de beber. Nenhum bêbado gosta de ser intimado. Quando a sua mulher falar para você parar de beber, você parou? Não. Quando o seu pai falou para você parar de beber, não parei. Quando suas crianças pediu, não. Então, quando eu pedi para você parar de beber, você estava com o fígado inchado, você parou? Não. Mas então o que eu vou fazer? Você tem que achar um jeito deles acreditarem em você. Se o alcoólico acreditar em você, ele vai te acompanhar. Como é que eu vou fazer isso? Isso eu não sei. Só por Deus. Parte espiritual da programação. Só que no AA eles não falam assim. Não falam em Deus. Parte espiritual. É poder superior. Poder superior. Porque cada um vai conceber o Deus que ele quer. Então nós temos crente, budista, evangélico. O álcool pega tudo. Tem médico, professor. Então o médico pega todo mundo. Não tem. O alcoolismo não tem raça, nem cor, nem credo, nem dinheiro. Pega todo mundo. Aí o Bill foi comprar daí ele foi lá mingar serviço com um cara lá que comprava ações. O cara falou, então vai lá em Ohio. Tem uma firma lá que diz que vão lançar um rádio, que é a televisão hoje, né? Que é um rádio que mostra a cara da pessoa. Eu falei, nossa, a GE, o General Electric. Vai ser um rádio que vai mostrar a cara da pessoa. A imagem, vai ter imagem. Nossa, eu vou lá então, né? Aí ele foi lá, uma cidade estranha, em Ohio, em Akron, cidade de Ohio. O estado de Ohio, cara. Estado, né? O estado de Ohio e a cidade de Akron. Isso. Eu sou melhoria nessas coisas. Bom, aí... Não é não. Aí ele chegou nessa cidade lá, se hospedou num hotel lá, foi lá na GE, conversou com as pessoas lá, aí ele voltou pro hotel à noite, numa cidade estranha, sem ninguém para conversar. O que aconteceu? Escutando o barulho do bar do hotel. Foi lá beber. Deu vontade de beber. E cadê o bêbado para ele conversar? Ele já sabia que se ele conversasse com o bêbado, mas como é que ele ia no bar conversar com o bêbado no bar? Mas atropelava ele lá, né? Não tinha jeito. Então ele pegou umas moedas, uns centes de dólares, bastante na mão assim. Compra bebida ou telefona. Porque lá você põe uma moeda para telefonar.
Mas nem ia para telefonar. Falei, puxa vida, e agora? Compro bebida ou telefone para alguém? Aí ele foi no balcão lá e tá tudo em ficha aí. Comprou tudo em ficha do centro de dólar. Ele comprou tudo em ficha. Ele foi lá, 10 fichas, 10 fichas. Aí ele procura, tem uma lista de nomes do lado do telefone. Ele tá na primeira. Eu não conheço nenhum bêbado. Desligou na cara dele. Você tá ficando louco, eu não conheço ninguém. Desligou o telefone. No décimo, ele viu lá, Irmã Inácia. Era uma madre. Uma madre conhece algum bêbado, será? É a última ficha. Pá! Boa noite, que é a Irmã Inácia. E aqui é o Bill. Eu tô com vontade de beber, eu preciso conversar com um bêbado para mim não beber. A senhora não arranja um bêbado para mim? Falou, eu tenho um bêbado para você. É um médico que não quer conversa com ninguém. Falei, é desse que eu preciso. A senhora me leva lá? Levo. Marcaram o encontro. Bill foi com a Irmã Inácia. Conversaram com a família do médico. O médico já não estava mais clinicando. Proibido de entrar no seu próprio hospital. Que estava tremendo. Delírios trêmulos por causa do álcool. Um médico concentrado não podia entrar no seu próprio hospital. As enfermeiras barravam ele na porta. Aqui não, doutor. Bill foi conversar com ele. A primeira vez que o Bill contou a tua história. Mas o médico estava bêbado ou estava Estava só? bêbado. Tá. Ele só vivia alcoolizado. O médico só vivia alcoolizado. E Bill, por isso, quem vai conhecer, vamos ser convidados para conhecer a nossa reunião, vai conhecer o Alcoólicos Anônimos, sabe que nós temos lá 10 minutos para cada companheiro fazer a sua partilha, fazer a conversa, para ele pôr os bichos dele para fora, é uma terapia de grupo, cada companheiro tem 10 minutos para falar sobre a sua vida. Então o Dr. Bob não atendia ninguém, né? Aí ele falou assim, pô, mãe, esse cara quer conversar comigo para ele não beber? Esse cara é louco, manda ele subir, manda, pode trazer o cara aqui. Ele aceitou a conversa. Ele se interessou, né? Ele como médico, bêbado, conversar com um cara que não bebe, mas se ele conversasse com ele, ia beber. Ó, a confusão na cabeça do médico. Não conversasse. O médico se interessou. Falou, não, manda esse cara vir aqui. O seu Lada pegou um copo de Genebra, pôs na frente do Bill e um na frente dele. E gude é Genebra. Genebra. Um pro Bill e um pro... Que diabo que é Genebra? Genebra é uma bebida alcoólica fortíssima, que nem gin, assim. Tá. E lá não existe cachaça. Né? Aí o Dr. Bob falou para ele assim, você tem 10 minutos para falar o que você veio fazer aqui. Por isso que nasceu os nossos 10 minutos dentro da sala de reunião. Nós temos 10 minutos para contar a minha história para vocês. 10 minutos para contar a história para vocês. Então o Bill falou, poxa vida, é o pulo do gato. Ele nunca tinha feito isso, ele queria intimar o cara. Aí o Bill contou a história dele, o que o álcool fez para ele, o que o álcool fez na vida dele, o que o álcool fez para a família dele, o emprego, para todos, tudo, parte espiritual, ele virou ateu, e tudo. Ele contou a história dele. Aí o Dr. Bob olhou nele. Você sabe que essa coisa sua funciona? Nossa. Você sabe que essa coisa sua funciona? O Bill falou assim, né? Por quê? Pô, eu falei 10 minutos, faz 4 horas que nós estamos conversando, eu não tomei e você também não tomou. Ai, gente, que tal nós passar isso para outros? O Bob falou isso?
Aí o Bob também não bebeu mais, quer dizer, já parou ali. Já estava ali, o Dr. Bob ali, ainda, o Dr. Bob continuou bebendo ainda. Isso ainda não era o dia 10 de junho. Ali era só o embrião, né, Caco? Estava começando a nascer o AA ali. Que tal nós passarmos isso para outros? Isso funciona. Porque o Dr. Bob só escutou a história do Bill e se identificou. Que é o que faltava no pulo do gato. E é isso que identifica, que funciona em todos os AAs. Todos as. Todos anônimos, né, na verdade. Tá aqui, todas ó. as reuniões anônimas. Eu vou passar para vocês aqui, ó. 10 de junho de 1935, nasceu a AA nos Estados Unidos. Bill e Bob. E lá, Aniversário do AA mundial. e lá é uma tradição, é um negócio que Nos Estados é Unidos, rico, pobre, cultura. milionário, já está na cultura cultura. americana, né, cara? A gente vê eles falarem de AA nos filmes, nas séries, tem livro de AA na banca de jornal. Venda nas lojas, vende tudo. 9 de abril de 1965, o AA nasceu em São Paulo. 9 de abril de 65. 5 de setembro de 47, o AA apareceu no Brasil. No Brasil. No Brasil, em 1947, em São Paulo, 1965, e no Mundial, 1935. E em Itapê? Itapê, 4 de junho de 89. De novembro, aliás. 4 do 11. E fizemos aniversário agora. 33 anos, né? É. 31? 32, 33 anos. 33 anos. Tem o Alcoólicos Anônimos de Itapetininga. E eu faço parte desse grupo de Itapetininga há 29 anos. Não é para me vangloriar, para me crescer, que nós vivemos só por hoje. Só por hoje. Então agora a gente vai voltar um pouco na sua história. Mas antes eu vou pedir para vocês compartilharem, para vocês curtirem, para vocês mandarem, para você mandar a sua questão que o Caco Vassourinha responde. Faz favor, tá bom? Compartilha com seus amigos. Se você conhecer alguém que precise, se você mesmo se identificar, entre em contato comigo que a gente conversa. Agora ele vai falar da doença, quantos anos de doença, como que surgiu a sala de reunião e depois os 12 passos, que é uma coisa fascinante e funciona, é um negócio maravilhoso. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Aqui em Itapetininga, nosso grupo, né, ele foi inaugurado dia 4 de 11 de 89. Eu já estou há 29 anos lá, tem uns companheiros mais velhos que eu. Nós temos o nosso anonimato. Hoje eu estou abrindo, não estou quebrando, eu estou abrindo o meu anonimato para ajudar as pessoas. Nosso grupo é na Igreja das Estrelas, Rua João Cônego, João Bros Neto. João Bros Neto. João Bros Neto. De um lado é São Vicente e a outra. Na sala Padre Pássaro, é facinho de achar lá. Todos são convidados. O Alcoólicos Anônimos é aberto para visitação, não tem problema. Pode levar o companheiro, pode ir junto com o doente, não tem problema. Não é feio ser doente, feio é ser bêbado na rua. Não é feio ser doente alcoólico. Não precisa tomar remédio. O nosso remédio entra pelo vidro e sai pela boca. Nós temos nossas literaturas. Tem aqui nossas Reviver, Vivo e Deixa Viver. São literaturas para dar um alento. A revista Vivência, onde as pessoas, os doentes contam as histórias, os alcoólicos contam suas histórias. Que os membros de AA membros de AA contam sua história. Sempre, nunca coloca o nome, só a inicial do nome, só, né? Só lá, não, é anônimo. Eu estou abrindo o meu anonimato hoje para poder estar ajudando alguém que às vezes não sabe, a família não sabe, às vezes, que o alcoolismo é uma doença. Tem que saber, a pessoa tem que acompanhar, ir lá no AA, para aprender, às vezes, a lidar com o doente.
Tem pessoas que já foram internadas 3, 4, 5 vezes e não consegue. E Alcoólicos Anônimos às vezes consegue. Saindo da internação, indo para Alcoólicos Anônimos, entra a recuperação. Quanto tempo você ficou alcoólico? Você ficou A minha história, bebendo mesmo? a minha história foi o seguinte, no comecinho nós começamos a contar, comecei a bebericar lá para os 14, 15 anos, 13 anos, bebericandinho, né? Não vai falar que ia ficar bêbado, né? Mas tomando uns gorozinhos para me descontrair, para ficar um pouquinho mais alegre, né? Mas quando embalou a coisa mesmo, foi dos 18 anos em diante. E foi até que data? Eu bebi 25 anos, dos 15 aos 40. Eu já conto 15, porque 13, 14 ainda estava assim, mas sim. Com 15 eu já estava... Não, tudo bem, é que... Já estava bebendo bem. Certo. Então, e também não fiquei todo dia bêbado. Eu tive minhas partes boas dentro do meu alcoolismo. Eu casei, tenho 3 filhos, né? Criei 3 filhos, fiz casa, fiz oficina. Então a minha vida foi embora com o álcool, foi. Só que é progressivo. Cada vez eu estava bebendo mais e eu não estava percebendo. Que meu casamento estava indo para o tacho, que a minha família estava sendo desunida, que o meu serviço estava indo para o buraco também, que eu já estava devendo, que eu estava precisando vender as coisas que eu já tinha para pagar a dívida. Porque eu já não estava trabalhando o suficiente mais. Mas quem diria para mim, com 30 anos, que eu era um alcoólatra? Levantava cedo, trabalhava, um trator para trabalhar, nada me enchendo, nada me atrapalhando. Eu não me considerava um doido, eu nem sabia. E? Quando chegou, eu parei de beber com 40 anos. Quando chegou nos 38 anos de idade, eu já estava quebrado. Com 38 anos de idade, estava quebrado já. O casamento já estava falido, já estava tudo perdido. Mas eu ainda não admitia. Não admitia. Com 38 anos começou as perdas. Primeira coisa que perde é o serviço. Trabalho por conta. Se eu não trabalhar, não tem dinheiro. Aí comecei a ficar na pior, né? Aí tem um amigo meu, sempre aparece um anjo para falar as coisas pra gente, viu? Por isso ele tem que estar com a mente aberta, para esperar esse momento que o anjo vem falar alguma coisa pra gente. Esse meu amigo, até hoje está por aí, não tem problema com álcool, não tinha também problema com álcool, mas ele sabia do meu problema, sabia do meu casamento, sabia da minha família. E ele tentou me levar para a igreja. Eu também virei ateu também, eu não estava acreditando em ninguém, em nada mais, só no Deus garrafa eu estava acreditando. Aí ele me convidou para fazer um encontro de casais. E sabe o que eu falei para ele? Tem cachaça lá? Eu vou. Olha o doente alcoólico que eu estava. Olha como eu estava bem. Aí a minha esposa, na época, que hoje é minha ex-esposa, pode marcar nosso nome aí que nós vamos. Falei, puxa, mas ficar sábado e domingo num lugar desse, se eu não aguento ficar 10 minutos sem beber, eu não aguento ficar 10 minutos sem beber, como eu vou ficar 2 dias sem beber? Eu já estava tremendo, não conseguia segurar o copo mais na mão. E fomos para esse tal encontro aí. Eu já não andava mais nada mesmo, deitado, bêbado, perdi todas as dignidades que eu tinha. Aí fomos para o encontro de casais. Chegando lá nesse encontro de casais, eu não entendi, até hoje não entendi borufa daí, nem lembro que eu estava lá. Sei que veio médico, veio pastor, veio um monte de gente fazer palestra lá, mas eu não entendi nada. Mas foi aí, companheiro, foi aí que a minha ex-esposa conheceu a esposa de um alcoólico anônimo. Lá. Olha que coisa. Lá no encontro. Nem sei aonde foi esse encontro de casais que eu fiz, não lembro. Aí, elas trocaram ideia lá, já acho que meteram o pau em mim lá, né? Meu marido é vagabundo, não toma banho, é porco, não trabalha mais.
Não, mas tem jeito, meu marido vai conversar com ele. E ele veio conversar comigo. Não posso falar o nome dele, mas é meu padrinho, Iá. Ele veio conversar comigo. Marcou de vir no domingo conversar comigo. Ele entrou para a porta da sala, eu saí para a porta da cozinha, fugi dele. Você viu que eu estava querendo, né? Querendo eu recuperar. Então você nem conversou com ele nesses dias? Não, eu fugi dele. Na segunda vez, estou no gole de água. Na segunda vez eu consegui conversar. Ele pegou eu, tinha acabado de acordar da ressaca do domingo, às 3 horas da tarde. Você acabou de acordar às 3 horas da tarde da ressaca. Mas eu tinha dormido já depois do almoço, né? Não estava dormindo desde cedo. Ah, bom. Não, depois do almoço. Dormi, depois do almocei nem comia. Deitei lá, sono da cachaça. Aí passou o efeito, acordei, né? Era assim que eu dormia. Da noite tinha bebido escondido por dentro de casa, tinha bebido escondido na oficina. Você sabe que quando chega o momento, eu demorei 25 anos para ter o meu momento, né? Esse cara conversou comigo, porque eu fui embaixador, eu fui padre, exorcista, eu fui na Aparecida do Norte, eu fui todos os lugares, benzer camisa, pôr a camisa lá, benzer a camisa, depois de vestir a camisa, benzer água, tomar água benzida. Fizeram de tudo para me parar de beber. Nada foi perdido. Não vamos dizer que foi perdido, não. Estavam procurando um caminho. E não encontraram alcoólicos anônimos para mim. Esse companheiro chegou e ele fez, o Bill fez, que eu falei para vocês no começo da história do Bill. O Bill veio e contou a história para o Dr. Bob e nasceu o Alcoólicos Anônimos. O companheiro veio, conversou comigo, contou a história dele para mim, eu acreditei nele. Nasceu a A para você. Nasceu a A para mim. Aí você foi numa reunião no dia seguinte, ou no mesmo dia? Não, eu prometi, para prometer as coisas comigo, eu prometi até a lua, né? Não, eu vou lá, terça-feira eu vou. Pode deixar. Quando a reunião lá, terça, quinta e sábado, 8 horas da noite. Não, eu vou lá. Aí ele falou, viu, mas não beba pra você ir lá. Viu, vai, não beba. Se beber, você não vai entender nada, né? Não, pode deixar, não vou beber. Pode deixar, deixa comigo. E você vê, não bebi aquele domingo mais. Não bebi aquele domingo. Não bebi na segunda-feira. Não bebi na terça, até 6 horas da tarde. Aí você foi bêbado. Eu não sabia de nada, eu não sabia evitar os velhos caminhos, eu não sabia evitar os velhos companheiros que bebiam, eu não sabia das armadilhas do álcool, não sabia nada. A mulher pega e fala assim, vai buscar um pão ali na padaria para nós. Eu falei, eu era muito prestativo, essa parte eu era mesmo. Peguei o dinheirinho e fui. Peguei o pão, eu fui aqui pela linha do trem, no Zé Paixão. Comprei pão lá e desci por baixo do barzinho na pracinha. Né? Eu estava com a consciência que eu não ia beber. Mas vem cá. Não, agora não vou embora para cá, tenho compromisso hoje. Não, vem aqui, velho. Não. Aí o Laguna, esse eu posso falar, porque ele é dono do bar, né? Esse eu posso falar. Já pus a sua aqui, velho. Se você não beber, eu vou cobrar do mesmo jeito. Falei, então tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Pá, já não fui nem embora para casa. Deixei o pano, já voltei a beber o resto, né? A mulher virou o bico de papagaio, era desse tamanho, assim, o bico do pato dono, né? Aí você foi na quinta? Não, daí chegou aí, se veja bem. Deixa eu contar a história direito. Eu tô meio que apressando, porque daqui a pouco a gente precisa ir. Não, eu só tô terminando. Já. Então, você veja bem. Aí não fui na reunião, né? Bebi, né? Vim embora pra casa, eram umas 10 e pouco da noite. Ai, Deus do céu. Bêbado que é uma vaca, não sei se vaca bebe, né? Bêbado que é uma vaca. Deitei no sofá, que era o lugar que eu dormia, era no sofá, estava dormindo no sofá fazia tempo, né? Aí deitei no sofá lá, desmaiei, né? Eu acordei, isso eu lembro até hoje, 3 horas da manhã, acordei na cama, sentei na cama assim, por que eu fui beber? Eu tinha que ir numa... por que eu fui beber? Mas eu me arrependi, coisa que eu bebi 25 anos,
nunca me arrependi de ter bebido. Me arrependi pelos atos cometidos, isso tudo bem. Mas por ter bebido, nunca me arrependi. Nesse dia eu me arrependi. Aí pesou meu coração assim. Falei, puta, por que eu fui beber? Meu Deus do céu, me ajuda, eu não quero beber mais. Eu tava sofrendo com a bebida. Eu estava sofrendo, botando muita gente para sofrer. Eu queria parar de beber, eu só não achava essa força. E você sabe que dali para frente, eu dormi de novo, acordei cedo, liguei para o companheiro, perguntei para ele quando que era a próxima reunião. Mentiroso eu era. Ele falou, você não veio, esperei você. Chegou visita em casa, não deu para mim sair. Fiquei com vergonha de falar para ele que tinha bebido. Mas aí eu fui na quinta-feira em Arra. E estou lá até hoje. Nunca mais saí. É muito emocionante. Eu já conheço essa história, mas toda vez que ele conta é como se fosse a primeira vez. É muito maravilhosa a história. E eu queria, Caco, que você falasse, então, de como eu sei, gente, mas é importante que vocês saibam como é quando você chega lá. E depois, importante demais, falar dos 12 passos. Os 12 passos eu aprendi, os 12 passos é para quem não bebe mais. E eu aprendi que os 12 passos, ele serve para tudo, é uma filosofia de vida. Os 12 passos de AA é para quem está sóbrio. Ou seja, não é para o bêbado, não é para a bêbada, é para quem está em recuperação. Serve para drogas, serve para todos os anônimos. Todos os anônimos, todas as Só troca o primeiro passo. Só troca o primeiro passo. E aí, eu gostaria que você falasse, antes do primeiro passo, como é quando entra lá. Tem que falar a oração da serenidade, e aí fala os 10, cada um, companheiro vai falar, e aí o pastorinha vai falar 24 horas, companheiro, quando não quer falar. Ou então, vai lá. Aí tem um sininho para tocar, porque senão a pessoa fica 2 horas falando. E aí depois eles têm a literatura, eles leem a história, tem lá, como é que chama aquele livrinho lá, Caco? A reflexão diária. A reflexão diária, que conta um pedaço da história, todos os dias. 365 dias, é um negócio espetacular. Então, se faz isso. Tu fala, sempre tem história, sempre tem um pedacinho, e é fantástico, Então, fala como é que é primeiro eu vou falar para vocês só o primeiro passo, que é muito comprido, então... Mas você podia falar cada um, não precisava depois explicar. Podia falar o primeiro passo, são 12 passos. São 12. Mas falar comprido. Não, mas só ler. Mas explica o primeiro. Então deixa eu fazer a pergunta. O que é preciso fazer para parar de beber? Bom, em primeiro lugar, o companheiro tem que ter boa vontade. Querer, aceitar, conhecer a doença. Se ele for na reunião para ele aprender que o alcoolismo é uma doença lenta e progressiva, de fim fatal, que leva à loucura ou à morte prematura, não é brincadeira, é uma doença terrível. Você quer que eu leia depois, cara? Não, eu leio aqui. Então vai. O primeiro passo que a gente vai fazer lá, como eu falei, os 3 primeiros passos, o primeiro, segundo e o terceiro passo, são os passos da aceitação. A pessoa tem que aceitar. Aceitar o quê? Tem que querer a recuperação. Aceitar que ele é doente alcoólico. Que ele é doente alcoólico. E é o primeiro passo. É o primeiro passo. Admitimos, isso tem que ser assim, admitimos que éramos impotentes perante o álcool. Que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Isso é muito difícil para o alcoólico fazer esse primeiro passo, é muito difícil. E é muito difícil o alcoólico sozinho. Sozinho. Dificilmente. Alguém muito sempre difícil, tem que levar ele. É muito difícil o companheiro se recuperar sozinho. Então ele precisa de ajuda. Então esse eu preciso de ajuda já faz com que ele entenda esse primeiro passo aqui. E no segundo passo, que nós viemos acreditar em um poder superior.
Porque quando eu estou bebendo, eu não acredito em nada, só acredito da boca para fora, né? Então esse superior... Esse aqui, ó, segundo passo, viemos acreditar que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. Então, primeiro você, pelo que eu entendo... Para de beber. Primeiro você aceita, você diz para si mesmo, eu sou impotente perante o álcool, por exemplo, eu sou impotente diante dos doces. Então, você é impotente diante dos doces, você é impotente diante qualquer tipo de compulsão. Narcóticos, Jogadores, por jogo, por depressão. Por trabalho. Nos Estados Unidos, você tem grupo de anônimos para vivenciar luto, para separar, para divórcio, para de tudo. Tudo. Aqui no Brasil tem menos, né? Mas tem jogadores anônimos, tem bastante tipo de anônimos aqui. O narcótico anônimo, que as pessoas são adictas, né? Outros tipos de droga, não que o álcool não seja uma droga, é uma droga lícita, né? Mas o nosso problema aqui, estamos aceitando também lá no AA, também não tem esse negócio de recusar, não. Lá o camarada daquele está com problema com droga, com qualquer coisa, o AA está aberto. Porque acho que aqui em Itapê não tem NA. Está aberto, não tem NA, mas NA. acho que não Tá tem mais. Está fechado. Está fechado o NA. Nós também ficamos parados com a nossa reunião também no tempo da pandemia, né? Agora voltamos com tudo, já vamos 3 meses, né? Estamos com a reunião aberta, estamos com 15 companheiros por reunião, estamos bombando, está muito bom, a sala está forte, estamos precisando de companheiro na sala, quanto mais companheiro, Outra melhor. coisa importante, bom, homens e mulheres, adolescentes, tem sexo. não paga mensalidade, não paga nada. Não paga nada. Só tem Lá é uma irmandade de homens e mulheres, que já está aqui, que já ia ler para você. Aqui, ó. Cadê aquele papelzinho, outro papel que trouxe? Você trouxe Eu esse? trouxe o outro, que é o maior, que estava aqui. Mas está tudo bem. Mas ele já fala da nossa introdução, na hora que nós começamos a nossa reunião, a introdução, dá tempo ainda? Dá. Alcoólicos, presta bem atenção, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade, quem escutar isso aqui já vira membro de AA sem precisar. Vai. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperança, a fim de resolver o seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas, mensalidades, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. O AA não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia e nem combate quaisquer causa. O nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Esse é o plano simples, curto e grosso. Temos também a nossa oração da serenidade, que é feita no AA mundial, porque o AA é mundial, não é só da pequenininha. O que acontece aqui, acontece em qualquer lugar do planeta. Nós temos as nossas tradições para ser mantidas. Em qualquer lugar. Para segurar o grupo, para manter o grupo. 12 passos é recuperação individual. Tradições é para manter o grupo sempre do mesmo jeito, desde que nasceu em 1935, ele é até hoje, no mundo inteiro. Todas as clínicas de recuperações usam os 12 passos para a sua recuperação. Todas as clínicas usam os 12 passos. O companheiro sair de lá, tem essa pergunta. Tem a perguntinha que às vezes os companheiros que estão internados fazem assim, né? Que nós já fomos fazer palestra em clínicas de recuperações. Assim, da onde irei daqui? Quando ele sair de lá, tiver alta, eu ia falar baixa, na verdade. Quando ele tiver alta, para onde vou daqui? Então de lá, que às vezes precisa ser internado para desintoxicar, está muito debilitado, tem outros tipos de doença também, precisa da medicina, opa, vai procurar medicina. Saindo de lá, vem para o grupo de AA, para não voltar a beber.
O AA, para mim, às vezes os engraçadinhos da vida aí falam assim, né? Filho, você não precisa mais, 29 anos, você não precisa mais. Preciso. É só por hoje que eu vivo. É só por hoje. Eu vivo só por hoje. Esses 29 anos, se eu tomar um golinho, eu perco tudo ele. O AA também tem um livro que é Viver Sóbrio, né, Caco? Hoje mudou de nome, é Vivendo Só. Vivendo Sóbrio. É um livro que coloca em capítulos o que você deve fazer para evitar o fatídico primeiro gole. Caco, fala primeiro. Não, fala a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela é uma oração ecumênica, viu? Ela serve para todo mundo. E para todas as situações. Ela serve para todas as religiões, para todos os companheiros de AA, que às vezes tem o seu Deus, né? Do modo que ele concebe. Então eu vou proferir ela para vocês. Ó. Concedendo, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Olha que completo. Se eu praticar só essa oração aqui, eu já não bebo. Já não deve. Agora vamos voltar aqui, você estava falando do primeiro passo, o segundo passo. O passo é aqui. E o terceiro passo. O passo é escrito muito pequenininho, parece o seu óculos. Seu óculos servindo para mim. Então. Então, viemos, o segundo passo, né, que viemos a acreditar que um poder superior a nós, que hoje eu entendo por Deus, poderia me devolver para a sanidade. Porque eu fazia coisas de loucuras, coisas loucas. Eu não era louco. Aqui o poder superior, gente, é qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Quando chega no grupo, por exemplo, o companheiro chega no grupo, ele não tem religião nenhuma, qual vai ser o poder superior dele? O grupo. O grupo. O grupo vai ser o poder superior dele. Então ele vai se apegar ao grupo. É necessário você se apegar a alguma coisa além da matéria. Além da matéria. Se pegar alguma coisa. Isso dá força, né? E o terceiro passo, ele fala assim para nós. Ó, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas ao cuidado de Deus na forma em que o concebíamos. Por que isso? Porque eu parei de beber, eu vim acreditar em alguma coisa, e depois que eu vim acreditar no meu poder superior, por que não entregar minha vontade na mão dele? Lê de novo, cara, por favor, o terceiro passo. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Do jeito que você entende seu Deus. Quando eu cheguei no AA, que não acreditava mais em Deus, o companheiro falou assim, eu falei pro companheiro, mas eu não sei rezar, meu. Eu esqueci tudo, não lembro, muitos anos, mais de 20 anos não vou na igreja. Ele falou assim, quem falou que Deus precisa de oração? Converse com ele. Você acredita? Acredito. Então converse com ele. Acabou. Depois da oração, o homem inventou um monte aí, depois você vai pegando uma para você. Esquenta a cabeça. E no quarto passo, já que eu decidi entregar minhas vontades ao poder superior que eu entendi, já parei de beber lá no primeiro passo, no quarto passo, o que eu tenho que fazer? Eu não posso continuar sendo aquela pessoa que eu era. Cavalo, estúpido, porco, relaxado. Não posso ser mais aquele cara. Não posso ser mais aquele cara, não estou bebendo mais. Então o quarto passo foi assim, ó. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O que é isso? Me conhecer. Não conheço eu. Conheço eu bêbado. E eu sóbrio. E eu sóbrio. Então esse inventário é muito bom. E é um processo difícil o quarto passo, não é, Caco? Muito difícil. Por que é difícil? Porque ver o defeito dos outros é fácil. E os meus? Os meus acho que não é defeito. Os meus acho que não é defeito o meu. Eu vejo dos outros, e o meu? Então, eu tenho que ser honesto. Falou aqui. Destemido. Destemido, sem medo. Sem medo. Minucioso, tudo. Tudo. A purguinha,
tudo de mim mesmo. Ah, mas eu não tenho pecado, né? Não tenho história para contar. Tá. E o quinto? O quinto passo, depois que você faz esse inventário que você faz, é seu. Esse você não precisa falar no grupo lá para ninguém, né? Esse é seu. Você escreve no papel todos os defeitos seus, depois você vai corrigindo. Pode falar com o padrinho? O quarto passo é essencial fazer com alguém. Pode ser um preceptor espiritual, Padrinho? pode ser psicólogo, pode ser o padrinho em AA, que Padrinho você escolhe lá dentro do Você grupo. escolhe alguém. Você se identifica com um companheiro lá, você vai tirar informação com ele, vai tirar dúvidas com ele. Se tiver Então, alguma compulsão por bebida, você telefona para o companheiro, né? Temos a terapia do telefone. Deu aquela vontade de beber, liga para o companheiro. Hoje é zap, então manda uma Vai lá, manda mensagem no zap, troca umas conversas lá, não vai beber. Então, depois que a gente fez esse quarto passo no papel, o quinto passo é a nossa cadeirinha, na verdade, lá que nós sentamos para dar nosso depoimento. Esse é o quinto passo. Admitirmos perante Deus, lá no quarto passo, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata das minhas falhas. E é aí, falar de mim. E aí que eu pulo do gato, porque quando você fala de si, você pode a sua experiência pode encaixar para o outro. Para qualquer outra pessoa. Aí entra a terapia de grupo, porque aí eu vou dar o meu depoimento lá, vou contar a minha história para você. Você vai se identificar porque você às vezes está passando por um mesmo problema que eu, mas o seu pai não entende, o médico não entende, a sua namorada não entende, sua esposa não entende, a sua esposa fala, mas por que precisa beber tanto? Por que você não para? Por que você não faz que nem o Zé, que toma só uma e vai embora para casa? E a esposa também, tem Tem o Anon que é para a família. Para a família, porque a esposa, a dona Cristina, que é da minha clica, ela não me viu bêbado. Entendeu? Então ela não conhece eu bêbado. Ela não é minha codependente. Ela não é minha codependente. Então ela não sofreu comigo no alcoolismo. Mas ela teve os problemas dela dentro da vida dela, que ela se identificou com a sem beber. Verdade. Por que nós se conhecemos dentro da sala do AA? Um amigo comum, que era alcoólico, eu perguntei para ele, não, estava lá na frente das estrelas, passamos ali perto do AA, falei, nossa, acho tão interessante essa filosofia, gostaria de conhecer. Daí ele falou que ele era de Alcoólicos Anônimos, só que ele estava. Aí ele tinha voltado a beber. Aí ele disse, como é que você não é quebrar, né? Não fala o nome. Não. Ele só tinha voltado a beber. Não. Quando a pessoa fala, ele falou para mim, quando a pessoa diz quebra o anonimato, não é? Abriu o anonimato. Ele abriu o anonimato para mim porque ele era meu amigo. Daí que eu fiquei sabendo que ele era alcoólico. Mas já era amigo há muito tempo, eu não sabia. Aí eu falei, mas por que você não volta? Daí ele falou, porque eu tô com vergonha. Isso era novembro de 2002. Vamos fazer o seguinte, você volta e eu vou junto com você. E daí ele falou, não, mas vamos passar o Réveillon. Continuou bebendo até dezembro de 2002. Quando foi janeiro de 2003... eu desci na sala com esse meu amigo, na sala de AA, com o meu amigo. E aí lá que eu conheci a pessoa aqui. Olha. E aí é outra história. Mas enfim, Caco, vamos rapidinho falar os 6, 7, 8, rapidinho pra gente... Então. Porque é fascinante, é fascinante. O sexto, porque nós já fizemos o quinto passo, admitindo o meu erro para outra pessoa, para Deus e para outra pessoa, no sexto passo... prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus, já que eu estou acreditando nele, remova todos esses defeitos de caráter. Eu tenho que aceitar esse poder superior. Sétimo, humildemente rogamos a Ele que nos livre das nossas imperfeições. Oitavo, fizemos uma relação, também isso aqui é muito importante. Fizemos, depois que já parou de beber, estamos lá no oitavo passo já, né? Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar o dano a ela causada. Que a gente pensa que não feriu ninguém bebendo, né? Você pensa que não fez mal para ninguém bebendo, né?
Então, primeira pessoa que você tem que pedir desculpa é para você. Você tem que se perdoar, que você não sabia que você era doente. Então, eu sou responsável por meus atos, mas não culpado. Nono, fizemos reparações diretas do dano causado a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo signifique prejudicar mais ainda, né? Então você vai fazer a reparação da pessoa, você faz a lista das pessoas que você acha que você magoou, mas aí, se eu for mexer nessa ferida, vai piorar. Então não faz. Entrega para Deus. Não posso fazer. Que nem no caso, traição da esposa. Oh, não vou poder falar isso com minha esposa. Não é bom. Não é bom ensinar, né? Então, essa reparação, não vou poder falar para ela que aquele dia que eu falei para ela que ia jogar bola, eu estava... Mas conte aqui para nós. Mas conte aqui para nós. Você chegou a trair sua esposa? Não. Olha que Nunca. bênção. Nunca. Eu só bebia. Estou falando a verdade. 10º, continuamos fazendo um inventário, que lá no quarto nós fizemos um inventário moral, né? Sim. No 10º, nós continuamos fazendo, porque todo dia a gente erra. Todo dia você peca. Todo dia você erra. Não falar pecado, porque não é coisa. Então, continuamos fazendo um inventário pessoal. Quando estamos errados, nos admitimos prontamente. É difícil. Dificílimo. Difícil, mas É possível. O 11. No 11º, procuramos, através da prece e da meditação, aí eu já aprendi a rezar, já estou lá, o homem deixou bastante coisa para a gente rezar aí, um monte, a Bíblia está cheia de coisa boa para nós. Mas não é lida a Bíblia no ar. Não. Isso é fora. Não, isso no aí é ar para quem, não isso é aí não se é lê para Bíblia. quem, não é proibido não, pode ler a Bíblia assim. Sim, mas não tem lá. Não, lá não tem religião. Não tem religião. Não tem religião. Então procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com o poder superior, da forma que o concebimos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e força para realizar essa vontade. Perfeito. Então que seja feita a vontade dele, não a minha. Às vezes a gente pede as coisas do poder superior, e no começo, principalmente no começo do Alcoólicos Anônimos, eu pedia muito para ele, eu pedia serviço, eu precisava de dinheiro, e não vinha, nunca vinha. E eu ficava arara com Deus, né? Ficava arara com Deus, porque eu já não estava acreditando muito. Mas hoje eu entendo. Você parou de beber, fez, o dinheiro aparece. Se eu tivesse ganho dinheiro naquela época, eu tinha voltado a beber. Olha que coisa impressionante, cara. Se eu tivesse dinheiro naquela época, eu tinha voltado a beber. Então o Poder Superior fez a vontade dele, não fez a minha. Preparou você. Então que seja feita a vontade dele, não a minha. A minha vontade era pegar a grana e beber. Ué, eu estava cruzinho lá, não entendia nada. Eu estava fortinho já, uns par de dias sem parar de beber, cabeça que estava ruim, ia beber. Então Deus preparou o caminho para mim, foi devagar. A recuperação é lenta e progressiva como a doença. Lenta e progressiva. E a recuperação é lenta e progressiva também. E chegou no 12º passo, você já está forte, né? Fisicamente, viu? Não é forte para beber, não. Fisicamente. Está forte, bonitão, já voltou a trabalhar, né? Tá tudo bonitinho. A esposa tá passando a mão na carequinha, corta, tá tudo bonitinho. Então, tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar este princípio em todas as nossas atividades. Até hoje. Então, o Alcoólicos Anônimos, o nosso AA, o AA de Itapetininga, eles vão em clínicas, hospitais, eles vão em todo igreja. lugar eles são O Caco já fez palestra, já falou na igreja? Já. Ou eles vão nas casas. Então, por exemplo, de vez em quando... É CIPA que chama agora de firma? É, CIPA, na CIPA, já foi, das empresas. Bastante. As empresas, atualmente, acho que tem 2 ou 3
funcionários de empresas que estão no AA, né, cara? Então, e é uma coisa impressionante que as pessoas lá não mantêm o anonimato. Mantém. Então, é assim, eles dizem assim, para quem chega no AA, o que você vê e ouve, quem você vê aqui e o que você ouve aqui, aqui permanece. Quando sair daqui, deixe que fique Quando aqui. sair daqui, deixe que fique aqui. É impressionante. Eu não conheço ninguém que tenha aberto, quebrado o anonimato do terceiro, de alguém de AA. Eu não conheço. Então, a pessoa abre se ela quiser, mas Eu não posso abrir de ninguém, falar não posso quebrar. de ninguém. Isso é quebrar. Eu não posso quebrar o anonimato de ninguém, mas posso abrir o meu. Exato. Se é para ajudar alguém. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, levando essa mensagem para vocês que estão assistindo aí. Eu agradeço muito a colaboração da minha esposa Cristina aqui pela oportunidade de estar falando da Alcoólicos Anônimos, né? Não estou falando em nome de Alcoólicos Anônimos, né? Estou falando em meu nome, eu sou responsável pelo que estou falando aqui, porque eu estou abrindo o meu anonimato. E pelo AA eu não poderia estar fazendo isso. Mas para ajudar alguém, eu estou aqui. O endereço nosso, já falei, é João Braz Neto, na Igreja das Estrelas, Sala Padre Pássaro, terça, quinta e sábado, das 20 às 22 horas. Perfeito. Certo? E mas só para ratificar, eles vão nessas instituições, em todos os lugares, mas também vão nas casas. Se você fala, olha, como aconteceu com ele? Se conhecer alguém, a pessoa trouxe a mensagem, a esposa de alguém do AA falou para a esposa do Caco que aí a coisa funciona. É assim, sozinho, raramente a pessoa vai, né? O bêbado dificilmente, né? Sozinho, descer as escadas do AA, não cabe. Sozinho é difícil. Então, gente... E sozinho é difícil a recuperação. O importante do AA, a importância que tem o AA, eu adoro o AA, eu não posso nem falar, né? Eu estou lá há tantos anos, não perco uma reunião. Não perco uma reunião, eu estou em todas as reuniões, eu preciso de Alcoólicos Anônimos para mim não voltar a beber. E eu estando lá, as pessoas veem e falam, puxa, mas o senhor está tanto tempo, é por isso que funciona. Então, eu tenho vários companheiros, não é só eu não, vários companheiros com bastante idade dentro de Alcoólicos. E temos vários novos companheiros que estão começando, entre mulheres, homens, tem jovens também. Então, é todos que sofrem de alcoolismo. Todos, independente de sexo, cor, rico, raça, pobre, não tem pobre, isso, não. rico, médico, advogado, o que for, não tem problema. Entrou dentro da Alcoólicos, nós somos nivelados pela nossa doença. É só assistir na reunião mesmo. Vocês vão ser bem-vindos, tem um cafezinho lá para tomar. Já foi falado aqui na nossa abertura, né, que nós não tem taxa, não tem mensalidade. O único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber. Assim nos tornamos membro de Alcoólicos Anônimos. Agora nós temos gasto com café, copinho, o aluguel da sala simbólica que nós paga para a igreja. Nós somos inscritos no AA Mundial, nós temos escritório em Tatuí, Campinas, nós somos filiados no AA Mundial, então nós recebemos literatura e essas coisas haja dinheiro. Então nós passamos uma sacolinha lá para nós mesmo custear nosso cafezinho, nossa literatura. Isso, gente, é um negócio tão... Sétima tradição. É a sétima tradição essa. Sétima tradição. É só entre não tem campanha, não tem isso. Vocês não vê propaganda. Vou ler para vocês o que é só a sétima tradição, que esse aí é no mundo inteiro, viu? Tudo é no mundo inteiro, né, cara? Olha, tá aqui, ó. Sétima tradição, todos os grupos de AA deverão ser absolutamente autossuficientes, rejeitando qualquer doação de fora. Então lá é só nós mesmo, o AA é nosso, é meu. Então é nós que tem que cuidar, nós que tem que lavar, nós que tem que limpar o salão, nós que tem que fazer café, nós tem que comprar açúcar, é nós. Tem que arrumar dinheiro para pagar eles, eles. Não tem esse negócio de fazer tem prefeitura, não tem rifa, ninguém. Não tem nada dessas coisas. Nada. É fantástico. Por isso que funciona. Por isso que funciona. Quando o Bill W. foi
lançar o livro Alcoólicos Anônimos, que foi ele que escreveu, Alcoólicos Anônimos, junto com os companheiros de AA na época. Ele fez o manuscrito a lápis e levou para o Rockefeller, que era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, para ajudar a pagar o livro. Ele queria editar o livro, não tinha dinheiro. Já o Alcoólicos Anônimos tinha 5 anos já. E não tinha dinheiro para editar o livro. Ele foi lá e levou para o Rockefeller. Falaram, leva lá, o Rockefeller tem dinheiro, ele ajuda. O Rockefeller conseguiu falar com o Rockefeller falou, deixa aqui para mim, eu vou ler esse livro, e depois eu falo para você. Depois eu dou a resposta. Uma semana, o homem leu o livro, o Bill apareceu lá, sabe o que ele falou para o Bill? Não misture dinheiro nisso, senão vai acabar. Esse é seu movimento sem nome ainda, né? Esse movimento sem nome, esse que está funcionando, se você misturar dinheiro nisso, vai acabar. Então o Bill forjou a 7ª tradição que não aceita dinheiro. Fizemos o livro com o próprio custo. Impressionante, com o próprio dinheiro. O próprio custo dos companheiros. Os companheiros negros desempregados, gastando um sapato, outro arrancando grama na calçada, e conseguiram fazer o dinheiro para fazer os primeiros livros. Olha, Daí com o dinheiro dos primeiros livros foi mais fácil fazer os outros. E vendeu, foi bem aceito, caiu na consciência, vende hoje em qualquer tipo de livraria, na rua, banca da revista, nos Estados Unidos. Aqui ainda Lá tem preconceito, ainda tem um certo aqui tem muito preconceito. Não dá para entender porque tem preconceito. Mas o ASA está sendo aceito, ele já está na internet, pode procurar na internet, nós estamos com o nosso endereço na internet. O AA é mundial, não é brincadeira, a doença é séria, é uma coisa seríssima. Só quem tem um doente alcoólico, um conhecido, um parente, sabe o quão é difícil se lidar com o alcoólico. Sobretudo porque a gente vive num mundo muito hedonista, ou seja, é só prazer, só festa, e isso envolve muita bebida, né, cara? Muita bebida, muita... Está começando muito mais cedo do que no meu tempo. Os meninos e meninas estão bebendo cerveja cada vez mais cedo. Estão tornando-se alcoólatra muito cedo. Muito cedo. Às vezes, muito cedo. 12 anos já está tomando garrafas de cerveja. A gente vê isso para rua. Então, cada vez mais cedo, e as famílias não sabem como lidar. Então, o adolescente, ele se sente forte demais, né, cara? Acha que é... Nós já fizemos bastante temática em escolas. Escolas. Para conscientização. Ninguém vai fazer um moleque de 16 anos parar de beber, não. Mas ele vai ficar consciente da doença, alguma vez não sabe. Exato. Esse é o problema. Às vezes não sabe, bebe porque não sabe. O que é... Fale como é que a pessoa sabe, antes da gente ir embora, cara, como é que a pessoa sabe que é alcoólica? Aquele negócio que você falou de... É compulsão, que você... Por exemplo, não é quando, é quanto, não é? Como é que é? Explique para como você sabe que é um doente alcoólico. Viu? Cada companheiro é cada companheiro. Cada pessoa, eu falo companheiro muito acostumado na reunião, cada pessoa que bebe, que faz uso do álcool, sabe se ele consegue controlar ou não. Eu tenho um cunhado meu, só vou falar dele, porque eu não vou falar o nome, nada, eu tenho um cunhado meu, que ele se achava não alcoólico. De jeito nenhum, eu não sou alcoólico, porque eu fico 9 meses sem beber, porque eu fico 6 meses sem beber. Falei, tudo bem, então vamos mostrar o pulo do gato. Você fica 9 meses sem beber? Fico. Falei, quando você toma primeiro e vai embora para casa? Não, tomo, não fico bêbado. Eu falei, então reveja seu jeito de beber. É isso, gente. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Reveja o seu jeito de beber. Porque nós não vamos taxar ninguém de alcoólatra, de jeito nenhum. É a própria pessoa. A própria pessoa tem que saber se ela está tomando socialmente ou ela na hora que chega na 4 paredes. Porque lá no boteco é fácil, na rua é fácil. A hora que chega em casa, está dando problema com a esposa? Ou o esposo? Ou o esposo? Está dando problema no trabalho? Está dando problema para levantar, para almoçar, para comer? Está se sentindo mal? Está fazendo mal? Está prejudicando o seu modo de vida? Está mudando o seu modo de vida? Você está deixando de fazer alguma coisa para ir beber com os amigos? Reveja. Reveja. Então isso é muito importante. Você um gole
uma garrafa. Não, uma dose é muito, um garrafão é pouco. Isso. Quando você acha que está sóbrio, acha que não tem problema, um gole. Como é que É era? muito. Um gole é muito, Um garrafão é pouco. um garrafão é pouco. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre maravilhoso. E, Caco, eu agradeço demais. Eu sei que você vive isso, gente, de um jeito que é demais. Que é maravilhoso mesmo. Os amigos dele. É impressionante. É uma comunidade maravilhosa. Um ajudando o outro. É um ajudando o outro. Então, eu agradeço a atenção. Qualquer coisa, entre em contato. Tem endereço lá, fale comigo, vai no Radiadores da Sorinha, que é aqui no Jardim Daisy. E por hoje é só, eu agradeço demais. Até a próxima. Obrigada, Caco. Obrigado.